Olá, meu povo santo, que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para mais um vídeo da Palavra do Senhor. Este é o nosso canal Semeando a Palavra. Eu estive um pouco sumido, né? Já tem alguns dias que eu não ponho vídeo, mas olha para trás aí, vê o que está acontecendo aí atrás. Lembra do visual antigo? Era aquele azul. Nós estamos mudando aqui o visual da nossa igreja. Então foi um tempo aí que eu tive ocupado fazendo esse serviço, não estava conseguindo colocar os vídeos. Agora nós vamos aos pouquinhos voltando. Claro que ainda tem muita coisa para fazer aí, não está terminado, mas já está com um visual diferente. Então eu quero convidar você já de antemão, continua nos assistindo, mas não deixe de colocar o seu like, não deixe de compartilhar este vídeo com suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude, nós estamos semeando a palavra de Deus e você vai nos ajudar se fizer a sua inscrição e compartilhar com as pessoas que você conhece. Nós vamos agora para uma vinheta muito breve e em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Se você está de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20 é onde fala dos 10 mandamentos. Eu não vou estar falando sobre os 10, mas vou falar de uma situação que nós temos aqui no início desse capítulo que é muito interessante. Leia comigo. Capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma daquilo que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, teu zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém, queridos? Eu queria mostrar para a gente aqui nesses poucos versos uma fusão que há entre os mandamentos do Antigo e do Novo. Aquilo que Deus determinou no Velho Testamento e que você vê que no Novo Testamento não mudou nada, porque o Velho Testamento ele apresenta o Novo e o Novo Testamento justifica o Velho. Está dentro do mesmo contexto. Então eu queria trazer para nós aí como introdução isso, que o Velho ele apresenta o Novo justifica o Velho e ponto final. Quando tem muitas pessoas que se prendem no Velho Testamento, achando que o Velho Testamento, aquilo ali é uma lei que não pode mudar. Outros se colocam somente no Novo Testamento, alegando que o Novo Testamento é o tempo da graça, então é uma justificativa para muitas vezes se fazer coisas erradas. Então nós temos que fazer uma avaliação do Velho e do Novo Testamento numa junção entre eles. Porque aquilo que está escrito no Velho Testamento, você vai encontrar também no Novo Testamento, às vezes escrito de uma forma diferente, porém não muda a essência. A obediência, ela continua sendo mantida, é necessário. O pecado que era pecado no Antigo Testamento, continua sendo pecado no Novo Testamento. Mudaram-se os tempos, mudaram-se algumas coisas, porém a Bíblia permanece a mesma. Esses dias aí eu vi um burburinho muito grande aí a respeito de um pastor batista que está falando que a Bíblia é antiquada, que a Bíblia está desatualizada e precisa ser atualizada. Não tem que atualizar nada na Bíblia, a Bíblia é a mesma, permanece atual até os dias de hoje.
Eu tenho uma pessoa na minha família que eu comento muito, que essa pessoa ela foi uma pessoa que nasceu muito adiantada para o seu tempo. Ela era uma pessoa que quando muitas vezes ela falava para a gente daquilo que ela via na palavra de Deus e que haveria de acontecer, muitas vezes nós achávamos que ela estava falando demais. Hoje, quem pôde ultrapassar a barreira desse tempo, consegue ver que hoje a gente sabe que realmente não foi ultrapassada. Não, a Bíblia não está ultrapassada, a Bíblia é atual. Porque tudo aquilo que se previa no Antigo Testamento, tudo aquilo que pessoas há 40, 50 anos atrás também falava que haveria de acontecer, hoje está acontecendo. Só que hoje nós estamos vendo acontecer de uma forma muito maior do que nós podemos imaginar. Você imaginaria, você que está me assistindo agora, você imaginaria, você que tem a minha idade, 60 anos, há 40 anos atrás, você jovem, eu também, na igreja, quando muitas vezes se pregava sobre os assuntos do final dos tempos, você imaginaria que aquilo que eles pregavam naquela época estariam acontecendo hoje? Eu vou dizer para você uma coisa, eu imaginava que aconteceria daquela forma como eles falavam, mas eu nunca podia imaginar que aconteceria como eu estou vendo hoje. Porque hoje nós estamos vendo a decadência moral total da humanidade. Esses dias nós temos visto aí, eu tenho acompanhado a política dentro do nosso contexto de Brasil, eu tenho visto aí as coisas malignas que estão acontecendo. Um certo partido está falando aí sobre, foi colocado aí um projeto para ser votado na Câmara Federal e no Senado, que eles vão abolir o incesto. O que é o incesto? O incesto é a prática sexual entre irmãos, entre pais e filhos. Então, o que acontece? O incesto, que nós sabemos que a Bíblia condena, lá no Velho Testamento, ela fala sobre isso. Quando nós olhamos para os dias atuais, nós nunca pensaríamos que hoje estariam criando projeto de lei para fazer com que isso seja legal. O que as pessoas não entendem é que isso vai trazer muitos problemas na saúde das pessoas, independente de ser uma coisa diabólica, que isso aí é uma coisa diabólica. Você já parou para pensar num pai tendo relação sexual com uma filha? Você já parou para pensar numa mãe tendo relação sexual com o filho? Você já parou para pensar com um irmão se relacionando sexualmente com uma irmã? Isso já existe, porque como eu falei inicialmente, o povo vem numa decadência moral já há muito tempo. Eu já vi algumas atrocidades de situações que as pessoas falam que eles admitem na sua casa, que há 40 anos atrás isso seria abominável. Hoje as pessoas já estão entendendo que não. Uma vez eu já falei isso num outro vídeo, mas uma determinada vez eu peguei uma revista, e nessa revista falava de algumas famílias nas grandes cidades do nosso país, principalmente aqui na região sul e sudeste, de famílias que passaram a abrir as portas dos quartos dos seus filhos para que eles possam trazer as suas namoradas para passar a noite com ele. Abrir a porta dos quartos das suas filhas para que elas possam trazer os seus namorados para passar a noite com ele. E aí a justificativa que eles dão é a seguinte: o meu filho vai para uma balada, lá ele está com a namorada, e quando ele sai da balada eles vão para um motel. Então, para que eu não corra riscos de saber que o meu filho foi assaltado, foi agredido, foi morto, eu prefiro abrir a porta da minha casa para que ele traga a sua namorada para passar a noite com ele no quarto, com ele. E da mesma forma as famílias falam também das moças trazerem os seus namorados para que eles possam passar a noite juntos no quarto dela, para que não corram risco de estar num motel e de repente acontecer um assalto e eles serem roubados, serem agredidos e até mesmo mortos.
mas isso para mim não passa de degradação moral. Porque hoje, por exemplo, quando chega nas épocas das festas carnavalescas, eu nunca ouvi uma propaganda na televisão dizendo para o jovem não se envolver nesse tipo de situação de promiscuidade, de você se relacionar com várias pessoas, de você fazer sexo com quem quer que seja. A única propaganda que eles colocam é use camisinha. Então eles estão incentivando que você deve fazer sim, apenas se previna usando camisinha. E essa degradação moral, lá há 40 anos atrás, ninguém imaginava que chegaria aos tempos atuais. Uma outra situação, agora dentro de alguns dias, vai ser votado no Superior Tribunal Federal, onde não deveria estar isso, mas está. Eles colocaram aí um determinado partido do demônio, colocaram para o Superior Tribunal Federal julgar sobre a questão da ideologia de gênero. Eles querem colocar a ideologia de gênero nas escolas. Aí a gente pensa, uma criança, ela não pode ser condenada por um crime que ela venha cometer. Porque hoje, inclusive, as nossas crianças de 16 anos, elas podem votar, mas elas não podem pagar por um crime que elas tenham cometido. Se elas tirarem a vida de uma pessoa, se elas violentarem alguém, se elas agredirem alguém, se elas roubarem, elas não podem ser punidas por aquilo. Por quê? Porque elas não têm consciência do que elas fazem. Mas esses mesmos endemoniados, eles querem trazer para as escolas que as nossas crianças devem ter aulas com ideologia de gênero. Ou seja, a criança, ela vai decidir o que ela quer ser. Se ela quer ser menino ou se ela quer ser menina. Como é que pode? Essa mesma criança, se ela cometer um crime, ela não pode ser punida por aquilo. Como que ela pode, de alguma forma, decidir o que ela quer ser? Primeiro porque o que ela é já vem geneticamente quando ela nasce. E quem colocou isso foi Deus. Deus criou o homem e criou a mulher. Deus não criou o homossexual. A homossexualidade é uma preferência daquela pessoa. Eu sou da opinião seguinte, eu sou da opinião que se a pessoa cresceu, ela é adulta, ela é responsável pelos seus atos, ela decidir que não quer mais ser homem, quer ser mulher, o problema é dela. Se ela decidiu que não quer mais ser mulher, quer ser homem, o problema é dela. Agora, impor isso para uma criança, isso é demoníaco. E com relação ao adulto, eu também não estou aqui afirmando que está correto. Segundo a palavra de Deus, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então não venham dizer para mim também que aquilo ali não está errado. Porque segundo aquilo que eu entendo, aquilo que eu tenho como condição de fé, que é através da palavra de Deus, aquilo que eu entendo é que Deus criou homem e criou mulher. E ponto final. Então todas essas ideologias que está sendo criada em volta disso tudo, o homossexual, querer trazer a homossexualidade para a criança, que a criança decida quem que ela vai ser, se ela quer ser menino ou menina, isso é diabólico. Essa questão do incesto também, apesar de que isso já existe, e infelizmente quando se trata de crianças, a gente vê muitas crianças aí que elas estão sendo preparadas para esse tipo de coisa pelos próprios pais. Quando você vê uma criança, como eu já vi em algumas postagens que faz, você vê uma criança ali vestida com uma determinada roupa, dançando funk, os pais já estão induzindo aquelas crianças porque não presta. Me perdoem se alguns pais que estão me ouvindo talvez façam um negócio desse ou achem que isso é normal, porque isso não é normal. Então eu quero trazer para nós aqui, com relação ao Antigo e o Novo Testamento,
que a lei de Deus não mudou. Aquilo que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado no Novo. Aquilo que era desobediência no Antigo Testamento é desobediência hoje. E aí quando nós lemos aqui no verso 2, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Deus mostrou aí nesse verso a sua misericórdia, porque aquele povo estava sofrendo nas trevas, aquele povo estava sofrendo debaixo do jugo do egípcio, e Deus os tirou daquele lugar. Nos dias de hoje, querido, não é diferente. Hoje, nós podemos dizer que o Egito das pessoas é o mundo que ensina todas essas coisas que eu falei anteriormente. É o mundo que concorda, que anda na mão do sistema, concordando com tudo aquilo, concordando com o homossexualismo, concordando com sexualidade infantil, concordando com pedofilia, que daqui a pouco eles vão estar aprovando isso também, se nós não ficarmos espertos. Daqui a pouco o pedófilo não vai ser mais um criminoso, ele vai ser uma pessoa doente, um coitado, que é o que eles querem fazer. E essas coisas que eram crime no Antigo Testamento continuam sendo crime hoje. Mas nós vemos a misericórdia do Senhor através do verso 2, quando Ele tira aquelas pessoas do Egito, e hoje Deus continua fazendo isso através de Jesus, tirando as pessoas das trevas, trazendo para a luz, sabe? Trazendo para o perdão. As pessoas são perdoadas desde que elas queiram ser perdoadas, desde que haja arrependimento no meio dessas pessoas. O verso 3, ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. No verso 3, ele também coloca as suas condições, porque o nosso Deus, ele não divide glória com ninguém. Deus não divide glória com ninguém. Agora, como é que você pode ser tirado das trevas, ser tirado do mundo, do lamaçal, do pecado, e depois você querer acreditar aquilo que Deus fez pela tua vida para outros deuses? Não pode, não é correto. Gratidão nós temos que ter, sim, gratidão ao Deus que nos livrou da vida que nós levávamos. Nós estávamos condenados à morte, nós estávamos condenados ao castigo eterno, e Deus, através de Jesus, nos livrou de toda essa condenação. Aí nós vemos também no verso 4, verso 4 diz: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, Deus orienta como nós devemos agir. Deus é espírito, e como espírito ele não existe uma forma física dele. Jesus veio como homem, Jesus veio numa forma física, por quê? Porque Deus tinha que mandar o seu filho, que seria o Salvador, e não haveria de mandá-lo como espírito. Mandou ele como homem, nascido de mulher, teve um ministério durante 3 anos e 3 anos e meio aproximadamente. Antes dos 30 anos, nós vemos Jesus, a aparição dele apenas quando bebê, que ele nasce, que é perseguido, e depois com 12 anos de idade, quando ele está diante dos escribas e fariseus, falando e deixando aqueles homens de cabelo em pé, vendo a sabedoria daquele menino. E depois nós vemos Jesus com 30 anos, quando ele já se torna ali o Cordeiro de Deus, é quando ele passa pelas águas do batismo, é quando ele vai ao deserto para ser tentado, e Deus permite tudo isso na vida daquele homem, que é o seu filho, para que nós fôssemos livres da condenação eterna, até a morte de Jesus na cruz. Então, não tem por que eu e você adorarmos a outros deuses, porque Deus não divide glória com ninguém. A glória do Senhor é única, a Ele todo louvor, a Ele toda a glória. Não temos que dividir glória com ninguém. Por isso ele fala nesse versículo que nós não temos que fazer nenhum tipo de imagem, nem daquilo que existe nos céus, porque ele fala, nem dos anjos, nem do próprio Deus. Primeiro, porque Deus não tem um corpo físico. E ele diz também, imagens criadas na terra,
nada que exista na terra. Hoje, lá no livro de Jeremias fala que o homem vai no mato, vai na floresta, corta um pedaço de madeira, cria uma escultura e adora aquilo ali. Hoje nós estamos vendo o homem adorando imagens, e às vezes não é nem a imagem de um santo, ele está adorando a imagem de um carro, porque é o carro que ele gosta, que ele lutou para conseguir, é aquele carro que ele acaba idolatrando, ele acaba idolatrando a sua casa, ele acaba idolatrando o seu ministério dentro da igreja. Tem homens que adoram o seu ministério, que idolatram o seu ministério. O nosso ministério, ele acontece porque Deus colocou para nós. O ministério que Deus colocou para mim não é para ser adorado, é para ser exercido. Eu preciso exercer o ministério que Deus colocou na minha vida com alegria, com honra, com decência. Não tenho que adorar o ministério, eu não tenho que me sentir melhor porque eu sou pastor, eu não tenho que me sentir melhor porque eu tenho um bom carro, eu não tenho que me mostrar melhor do que ninguém porque eu tenho uma boa casa. Eu tenho sim que agradecer e louvar a Deus porque Ele me permitiu conquistar aquilo, e com certeza Ele vai permitir você também, meu irmão. Eu tenho certeza de uma coisa: Jesus morreu na cruz não foi para que eu e você tivéssemos dinheiro, não foi para que eu e você nos tornássemos ricos. Jesus morreu na cruz pela nossa salvação. Eu e você crescermos financeiramente, enriquecermos, isso aí é questão de trabalho. Trabalhe com vontade, trabalhe com firmeza, seja honesto. Isso é uma consequência que pode nos trazer alguma riqueza, porque alguns homens são empreendedores. Eu nunca me preocupei com isso. No tempo que eu estava na ativa, muitas pessoas me falaram: Milton, você tem conhecimento na construção civil, por que em vez de você trabalhar para uma empresa, você não abre a sua própria empresa? Mas eu preferi me colocar no meu lugar como funcionário. Trabalhei numa empresa só durante 29 anos. Para mim aquilo ali foi satisfatório. Eu consegui criar meus filhos com dignidade, eu consegui com muito sacrifício construir uma casa, consegui comprar o meu primeiro carro quando eu tinha 36 anos, era um carrinho velho. Só consegui comprar um carro novo, um carro zero, já com 50 anos nas costas. Depois de trabalhar muito, de juntar dinheiro, de batalhar, de rodar para todo lado. Tive muita ajuda das pessoas à minha volta, pessoas que tinham condições de me ajudar, de me favorecer pela minha qualidade, não porque eu estava tentando tirar proveito de situações. Então tudo isso a gente sabe que Deus proporciona para nós, mas nós não temos que adorar nada disso. Eu não tenho que adorar. Tem homens hoje que adoram o próprio corpo. Eles participam de uma academia, se tornam aqueles saradões, como a gente fala, e a pessoa adora o seu próprio corpo. Então Deus, Ele deixou essa condição. Se você quer ser abençoado, adore apenas ao Deus Criador. Adore ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Ele também coloca as suas condições e punição, se houver essa desobediência. No verso 5 ele diz: não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, quando nós não cumprimos aquilo que Deus nos determina, vai ter consequência para as nossas gerações, a não ser que na 2ª, 3ª geração alguém ali conheça um novo caminho, se torne uma nova criatura, que é o caminho do Senhor, e ali quebra-se uma maldição. Mas o Senhor fala que Ele vai fazer isso até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então, querido, quando você causa esse tipo de problema, você não está causando ele somente para você. Quando você se torna um idólatra, quando você se torna um adorador daquele que não é o Deus Criador, você acaba trazendo consequências para as suas próximas gerações. É a palavra de Deus que está dizendo isso, não sou eu.
eu estou apenas complementando aquilo que ela fala. A palavra de Deus é bem clara quando ela diz que ela não adora, o Senhor diz, não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, haverá consequências para as próximas gerações se você não obedecer. E finalizando, ele coloca as suas condições, ele mostra a sua bondade a todos que cumprem os seus mandamentos, principalmente quando fala das gerações futuras, que está no verso 6, que ele diz: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, os mandamentos do Senhor precisam ser cumpridos. Eu faço um desafio para você que está aí do outro lado. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você ainda não está caminhando na presença do Senhor, eu faço para você um desafio. Como está a sua vida, primeiramente? Você está com a vida bem, com a vida boa, trabalhando, ganhando dinheiro? Se você está trabalhando corretamente, parabéns. Isso é a maneira que você pode crescer e alcançar os seus objetivos nesta terra. É através do trabalho, é através da honestidade. Agora, quer melhorar ainda mais? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Capítulo 37 de Salmos, verso 5. Neste mesmo Salmo 37, lá no verso, se não me engano, 23, 24, o rei Davi diz o seguinte: que os passos de um homem bom são firmados pelo Senhor. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém pelas mãos. Ou seja, se aquele homem cair, Deus o levantará de volta. E aí o rei Davi, ele dá uma comprovação de tudo isso quando ele diz: fui moço e hoje estou velho, mas nunca vi desamparado um justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. E aí é onde fala aqui que Deus, ele faz misericórdia àqueles que o amam, até 1000 gerações. Então, querido, se você quiser ter uma geração abençoada, se você hoje não serve ao Senhor, se você hoje não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque o principal de aceitar Jesus como Senhor e Salvador é a nossa salvação, é a vida eterna. Mas também, junto com isso aí, ainda vem mais a questão das nossas gerações futuras, porque os nossos filhos serão abençoados por causa da sua obediência. Não quer dizer que eles serão salvos, porque salvação é individual. Não adianta o meu pai ter se salvado, se eu não tivesse aceitado Jesus também, eu não seria salvo por causa dele, por causa da minha mãe, por causa de um irmão. Não, a minha salvação veio quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. As nossas crianças são criadas dentro da igreja, mas chegará um dia que essa criança terá que confessar Jesus como Senhor e Salvador, terá que ser batizada nas águas, porque salvação é individual. Mas nós sabemos que mesmo sendo individual, há gerações que elas vão receber as bênçãos do Senhor nesta terra, por causa da atitude dos seus pais. Por isso nós temos que deixar um legado de vida. Eu sempre falo muito disso. Eu tenho uma pessoa na nossa família que deixou um legado lindo, não só esse, mas alguns outros também, deixou um legado de vida maravilhoso. E eu falo isso também, que eu quero deixar isso para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, aquelas gerações que virão após as que estão aí. Vai chegar um dia que eu já não vou estar mais nesse lugar, se Jesus não voltar antes, eu não vou estar mais aqui. Quem sabe alguém lá na frente, alguém vai lembrar de mim como sendo alguém que fez parte dessa história, de um legado de vida que foi deixado para as nossas famílias. Querido, nossa vida, ela é uma passagem nesse lugar. Nós estamos passando por esta terra, nós não vamos permanecer aqui. Um dia
Jesus há de vir nas nuvens, junto com os anjos, junto com seus santos anjos, vir buscar a sua igreja. Esta igreja que ele preparou aqui há 2000 anos atrás, e depois, quando ele morreu por ela, ele subiu ao Pai. Foi mandado para cá o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está aí na terra, hoje, convencendo as pessoas. As igrejas precisam crescer. Por quê? Porque tem pessoas vindo para Cristo. E depois disso, no momento apropriado, aquele que só Deus é quem sabe, quando Ele mandar buscar a sua igreja, Jesus virá buscar uma igreja que Ele deixou aqui na terra e que mesmo depois que Ele partiu, ela continuou crescendo, porque vidas foram se dobrando diante dEle. É o arrebatamento da igreja. E aqueles que não se dobraram vão ficar. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e serão elevados ao céu. Aqueles que estiverem vivos em Cristo também serão levados. E aqui na terra começará a grande tribulação. Pense nisso. Pense o que você quer, aonde você quer estar nesse dia. Você quer estar na presença do Senhor? Ou você quer estar no mundo, esperando, pagando para ver o que vai acontecer? Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por esse momento, por esse tempo precioso da tua palavra, em que estamos aqui reunidos, Senhor, para mais esta mensagem. Obrigado por cada vida que nos acompanhou até agora. Que o Senhor venha derramar bênção sobre bênção na vida de cada uma delas. E que o Espírito Santo do Senhor venha convencer aquelas que ainda não se dobraram diante da tua presença. Que o amor do Senhor seja derramado em todo o tempo. Que tudo na nossa vida, Senhor, seja para a glória do teu nome. Te peço neste momento e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.